a gente está realizando um seminário sobre os últimos Pritzker, os últimos premiados pelo Pritzker. E a gente vai dar início hoje, está com a equipe de Maria Alice, Ravne e Tiago, e a Maria Alice vai apresentar, representando o grupo, tá, algumas informações sobre o arquiteto, suas principais obras, características, e analisando alguma delas. Tá bom? Maria Alice, você tem de 10 a 12 minutos para a apresentação e depois a gente discute. Certo. Boa tarde, pessoal. Como a professora falou, a gente vai estar dando a apresentação sobre os vencedores do Pritzker, e aí a gente traz David Chipperfield, que foi o ganhador do Pritzker 2023, né? Esse trabalho foi feito por mim, Ravna Beatriz e Tiago Vaz, e aí esses são alguns tópicos que a gente vai abordar ao longo da apresentação. O David é um arquiteto britânico que nasceu em Londres em 1953 e sua formação como arquiteto foi na Escola de Arquitetura de Kingston e na Escola de Arquitetura da Associação Arquitetônica de Londres em 1977. E logo após ele se formar, ele já trabalhou em escritórios renomados, né, com arquitetos importantes, e a gente pode citar Norman Foster como um exemplo disso, né? E no começo da sua carreira, ele começou projetando interiores comerciais em Londres, Paris, Tóquio e Nova York. E, além de edifícios, ele também entrou na área do design, né, projetando móveis, iluminação, entre outras coisas. Depois disso, ele também fundou a firma David Chipperfield Architects em 1985, e com isso ele ganhou mais de 100 prêmios, né, tanto o Mies van der Rohe, como o Pritzker, né? E ele foi honrado em receber o Pritzker não só por uma obra, né, mas por todo o conjunto dele, tanto por suas contribuições em relação às intervenções em patrimônio, quanto o respeito com o meio ambiente e com as relações humanas, né? E falando um pouco sobre a firma, né, ela atua em diversos setores, tanto público como privado, e em diversas tipologias também, né, seja cultural, residencial ou de algum outro tipo. E o discurso deles vai muito baseado na sustentabilidade social e na ambiental, e também com esse respeito, né, essa conexão com a vida coletiva. E eles também falam muito sobre responder às mudanças climáticas, né, promovendo sustentabilidade e urbanidade. E aí a firma ela tem 5 filiais independentes em Londres, Berlim, Milão, Xangai e Santiago de Compostela. E se a gente fosse falar do estilo arquitetônico dele, a gente poderia descrever como um estilo arquitetônico minimalista e atemporal, que vai enfatizar essa simplicidade, sendo discreta, mas não deixando de ser elegante, né? E os materiais que ele usa são principalmente, né, concreto, vidro, pedra e madeira, e aí ele tenta trazer os tons neutros e texturas sutis para tentar fazer o diálogo com o meio ambiente, né, no qual está inserido. E aí a gente vê também que ele parte muito do traço, né, do croquis. Essas são algumas obras que a gente pode citar como as obras notáveis dele, né, algumas das. E aí a gente vê que ele não fica preso a só um tipo de obra, né, ele vai tanto de intervenção arquitetônica em patrimônio edificado, residencial, usos residenciais, usos para exposição de arte. Então, ele tem essa flexibilidade de projetar, né? E aí, para estudar as obras, a gente começa com o Neue National Gallery, que originalmente ele foi projetado por Mies van der Rohe entre 1963 e 1968, que mais tarde o David faz uma intervenção nessa obra. E no momento que ela foi construída, ela estava em uma Berlim dividida pelo muro, né? E ela foi feita a partir do desejo da administração da época de querer vitalizar a cidade e de trazer equipamentos culturais, né? E esse foi um deles. E aí, pela planta, né, a gente consegue ver que ela é modulada, ortogonal e livre, e busca integrar esses ambientes, né? A gente consegue perceber isso também pelo uso de panos de vidro, que traz essa permeabilidade ao olhar, né, do interno com o externo, mas também apresenta alguns ambientes que não têm essas aberturas, né? São mais fechados para possivelmente outros tipos de exposição, né? Aproveitando esses espaços na parede e trazendo iluminação artificial. Já em relação à materialidade, né?
como eu falei, ele faz muito uso da verdade material, né? Ele aproveita disso, dessa obra também, e traz uma estética leve e simples, mas também mostrando toda essa verdade, né? Com o uso do concreto, do aço e do vidro. Aqui também, né, a gente consegue ver que a forma, ela dialoga muito com a estrutura, né? Ela até enfatiza essa essência estrutural. E aí traz toda essa ordem, uma integração cuidadosa de todos os materiais, e ela realmente é um exemplar da arquitetura moderna. E aí, um dos pontos que mais se destaca, né, é a integração também, né, dos ambientes. Eles foram mudados ao longo do tempo, né, para receber as novas exposições e materiais de arte, mas mantendo também a boa integração entre os ambientes. O segundo exemplo que a gente traz são os edifícios residenciais de Hawkshaw Press, em Londres, que ele surgiu a partir de um plano geral, né, para um bairro de lá, em 2010, que o plano era urbanizar essa área, revitalizar com 925 casas para ter uma variação de comodidade cívica, né? Então, ele teve aí essa abordagem progressiva para renovar esse ambiente. São dois edifícios, né, duas torres hexagonais, uma de 16 andares e outra de 20, que estão posicionadas em uma topografia, um terreno mais irregular, e ele tira partido disso para tentar fazer ali a implantação desses dois blocos nesse terreno. E a fazer isso, ele gera um parque não, é um espaço paisagístico que dá acesso a esse parque, né, como se fosse uma porta de entrada. E aqui, na dimensão tectônica, ele faz muito uso desse tijolo, né, que a gente mais consegue perceber. E tem uma diferenciação entre um edifício e outro, porque em um tem esse tijolo de tom mais avermelhado, que se dá pelo cozimento do tijolo, né? Ele faz só um cozimento, enquanto no outro ele faz dois cozimentos para ter essa coloração mais azulada ou acinzentada. E aí isso vai percorrer todo o edifício, e aí a gente vê que tem uma composição mais monolítica e robusta que ele faz tentando dialogar com os edifícios do entorno. Associado a isso, ele também trabalha com a transparência e a conectividade de todo o edifício, né, com essas peles de vidro e esquadrias metálicas, e também associando isso à malha estrutural do edifício, ele consegue bem trabalhar os cantos do hexágono e colocar varandas ou cômodos que tenham alguma vista desobstruída em relação a isso. Já em relação à forma, tem nessa forma hexagonal, e entre si eles são rotacionados, tentando obter ali algumas métricas de conforto térmico e lumínico. No nível da rua, ele abre mais os panos de tijolinhos, permitindo mais essa integração, né? E quanto à dimensão funcional, né, de como o edifício vai se configurar, ele tem uma disposição concêntrica. O core está situado no centro da planta, com os apartamentos ao redor, e os cômodos desses apartamentos, as regiões de estar e de varanda, por exemplo, elas são situadas mais na borda, digamos assim, do hexágono, para tentar obter esses níveis de conforto térmico e lumínico, para não ter alguma negligência em relação também ao que está ao redor dele. E os outros tipos, os auxiliares, né, os cômodos auxiliares, estão nos espaços mais profundos da planta, né? E além de pavimentos contendo só apartamentos, ele também tem pavimentos com estúdios, e no térreo tem usos de serviço também para ter esse diálogo com a comunidade, e um estacionamento no nível subterrâneo. Então, essas foram algumas considerações que a gente traz sobre o David e algumas de suas obras para a gente entender um pouco da produção dele. E é isso. Obrigada. Obrigada, Maria Alice. E é interessante, né, a gente ver a responsabilidade do arquiteto ao intervir em obras históricas, né? No caso, você mostrou a Galeria Nacional de Berlim, projetada pelo Mies, que é assim um exemplar clássico
daquela modernidade misiana, com estrutura metálica, modulação, estrutura independente, todos os pontos, né, que Mies colocava. Você imagina um arquiteto ter a coragem, né, de intervir num projeto do Mies. A responsabilidade mundial, né? Porque Mies, a gente sabe que era altamente criterioso, e foi um dos últimos projetos da vida dele, esse, né, que o David intervém, né, de uma forma bastante discreta e silenciosa. E também, Maria Alice, eu acho interessante, porque quando a gente vê a trajetória do David Chipperfield, e ele tendo trabalhado com Norman Foster, com Richard Rogers, com toda essa turma, né, inglesa, inclusive ele é um Sir também, né, com esse título, ele tinha uma experiência intervir em outras obras, né, patrimoniais, inclusive como a de Veneza, na Praça de Veneza, né, em obras historicamente com a questão da antiguidade, o valor da antiguidade, muito presente. E quando ele propõe projetos novos, ele realmente é muito experiente, né, tem uma robustez o seu trabalho, e quando ele propõe, como você mostrou, o projeto das duas torres, é impressionante a arquitetura limpa, não é? Minimalista, e que a gente vê muito também quando na foto a relação de uma com a outra visualmente, dos gabaritos, do enquadramento, das estruturas, dos planos, dessa materialidade. Muito bom, Maria Alice. Quer dizer mais alguma coisa para a gente fechar? Sobre isso do respeito dele com o patrimônio, né, das intervenções. Quando a gente fazia as pesquisas, sempre aparecia alguma obra dele, algum projeto de intervenção, né, e eu ficava, meu Deus, ele tem coragem, porque eram umas obras muito monumentais e muito grandes. Então, eu acho muito interessante esse respeito que ele teve, a descrição também que ele tem ao intervir nessas obras. Todos os prêmios que ele ganhou, eu acho merecido também. Realmente, a gente vê que é um profissional muito criterioso, né? E por ser tão criterioso, tão respeitoso, tão ético, por isso que ele tem acesso, né? E ganha, ou através de concursos, ou mesmo de convites, a participação em obras já pré-existentes e tão fundamentais. E quando as fazem novas, fazem de uma forma muito também discreta, né? Eu acho que agora eu vejo muito forte nele, no projeto, essa coisa assim mais limpa, mais abstrata. Eu acho que pela sua formação que ele teve, né, enquanto estudante da modernidade. Então, é como se ela tivesse ainda presente na sua essência profissional, sabe, Maria Alice? Mas é isso. É um arquiteto para a gente explorar mais, né? E conhecer mais ainda. Mas realmente merecidíssimo. Um mestre. Obrigada, Maria Alice. Então, gente, a gente vai agora partir para o segundo grupo, formado por Elton, Helena, Enio e Larissa. Boa tarde. Esse trabalho é referente ao laureado do Pritzker 2022, de Ebedo Francis Querê. Esse trabalho ele é referente à disciplina de Teoria e História da Arquitetura e de Urbanismo 5, que é ministrada pela professora doutora Auxília Afonso, e foi realizada por mim, Larissa Moraes, por Elton Pedrosa, Enio Henrique e Maria Helena. A gente estruturou o trabalho topificando a biografia, os prêmios, as obras, e analisando 3 obras diferentes de Querê. Primeiramente, a gente tem que ele nasceu em 1966, em Burkina Faso, que é um país localizado no continente africano. Ele teve uma infância muito humilde, ele foi o filho mais velho do chefe da aldeia, e ele foi o primeiro da sua comunidade a frequentar a escola. Inclusive, ele teve que sair da sua comunidade aos 7 anos de idade para tentar continuar nesse rumo acadêmico. A sua primeira oportunidade foi dada em 1985,
quando ele conseguiu uma bolsa profissional de carpintaria. Posteriormente, ele também conseguiu uma bolsa para frequentar a Escola Técnica de Berlim, em 1996. E formou-se em arquitetura em 2004, se eu não me engano, por volta dos 30 anos de idade, que ele começou essa carreira na arquitetura. Antes disso mesmo, ele já tinha fundado a Fundação Blocos de Construção Escolar para Gandu, que posteriormente foi mudada para o seu nome, e seu primeiro edifício foi realizado em 2001, que também já conseguiu um prêmio, que foi o prêmio Aga Khan, em 2004, que ele conseguiu esse prêmio. Durante todo esse período, ele foi se consolidando. Em 2005, abriu seu escritório, que é o Querer Arquitetura, em Berlim, na Alemanha, e durante toda essa trajetória sempre manteve um contato com essa vertente mais academicista, foi professor visitante tanto de Harvard como de Yale, e possui uma cadeira pontifícia em algumas instituições, como também é membro honorário de outras em relação a essa vertente mais academicista. Ele possui uma dupla cidadania, tanto em Burkina Faso quanto na Alemanha, e administra a sua vida nesses dois locais, tanto profissional quanto pessoal. Aqui a gente trouxe também alguns prêmios que ele recebeu ao longo dessa sua trajetória, que apesar de ser curta, por ele ter começado depois, a gente vê que é uma pessoa bastante premiada e que teve bastante reconhecimento a partir das suas obras. E a última dela, que é a que está sendo tratada aqui, é o Prêmio Pritzker de 2022. Trouxemos aqui um pouquinho do discurso do júri em relação à premiação dele, onde destacam a sua sensibilidade cultural, a justiça social e ambiental. Também fala sobre mostrar o poder da materialidade e o fato das tradições, as técnicas vernaculares, a alta tecnologia e o multiculturalismo. Ele também desenvolve uma abordagem sensível, que é baseada de baixo para cima, então ele tem a ajuda da comunidade, ele também se abarca e se cerca de todos esses conhecimentos que a comunidade dá, ele não só releva e considera aquilo que foi aprendido na universidade, mas ele também pega as vivências locais e coloca no seu projeto. Como também ele não tem problema em fazer um projeto do alto para baixo, que seria com o emprego de mais tecnologia e a utilização de questões mais academicistas. Uma frase que trouxemos aqui é eu desenho no papel, mas prefiro desenhar no solo. Isso é bastante emblemático em relação a ele, pois ele é um arquiteto do material, é um arquiteto da tradição e da tectônica. Nas obras, a gente vai poder observar que ele dialoga muito com isso, e com o solo em si, os materiais terrosos. Ele desenvolveu esse vocabulário ao longo da sua carreira, e é uma coisa que ele mantém, embora alguns projetos apareçam mais contemporâneos, outros apareçam com uma arquitetura mais vernacular, todos eles expressam a personalidade e o vocabulário tectônico, o vocabulário arquitetônico e projetual que ele desenvolve ao longo dos trabalhos. Aqui também estamos as obras que foram selecionadas no Prêmio Pritzker. E a primeira obra a ser falada é a Escola Primária de Gando, que é localizada em Burkina Faso, e foi desenvolvida em 2001, que foi aquela que concedeu o prêmio a ele em 2004. Essa escola, ela foi o primeiro resultado beneficiário da fundação que ele fez. Então, ele foi uma forma de retribuir tudo que ele obteve da comunidade. Ele queria dar dignidade, oportunidade e uma vida mais digna, com acesso à educação às crianças, principalmente da comunidade. Em relação à dimensão espacial, a gente vê que é um bloco prismático retangular que está disposto num terreno, mas que não há nenhum edifício, nenhuma obra perto dela. Temos também que são 3 salas de aulas, que são de forma retangulares, e elas possuem o mesmo layout. De forma mais geral, é simples, mas cumpre a sua função. É uma sala de aula e está dando dignidade para as pessoas, e também acesso, já que essa comunidade não possuía acesso à escolaridade. Em relação à dimensão formal, nós temos aqui um corte que mostra que é prismático, plano, mas também que há uma coberta. Essa coberta é metálica e ela possui uma maior imponência, como a gente pode observar aqui.
Essa coberta ela foi criada pela necessidade de proteger a materialidade com que o edifício foi construído. Esse edifício ele foi construído a partir de um barro indígena e depois também foi agregado a cimento. Mas ele é muito sensível à água ainda, então por isso que fez-se necessário criar esse telhado mais abundante para proteger bem a estrutura. Aqui nós temos a imagem, onde dá para observar bem essa materialidade, os tijolos e também a coberta metálica. Uma questão também que ele levou em consideração, de acordo com a comunidade, é que essa coberta gera um ambiente muito quente. Então, é praticamente inviável você ficar nesse local. Então, com isso, ele criou uma parede de barro vazada, aqui nessa imagem dá para explicar melhor, onde os ventos eles vão entrar pelas janelas, os ventos frios vão acomodar todo o espaço, e os ventos quentes eles vão sair por essas brechas nessa parede de barro que foi colocada, e sair pela coberta por cima. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ver essas pequenas perfurações realizadas. Então, é uma estratégia bioclimática bastante eficiente e que foi utilizada para desempenhar um papel que não fosse tão custoso e que propiciasse que as pessoas tivessem realmente essa vivência na escola de forma mais confortável. Aqui tem um exemplo de como ficaria o interior, mas esse aqui é o exemplo da biblioteca, que foi um anexo que foi criado depois, devido ao sucesso desse projeto. Aqui mais imagens mostrando ao redor também a utilização de cores, que é bastante típica do continente africano. E aqui a vivência das crianças, né, que se apropriaram dessa funcionalidade desse edifício e realmente estão um pouco mais dignas com um ambiente, com um serviço educacional melhor. Posteriormente, nós temos o Sarbaleque, de 2019, que é localizado na Califórnia. Ela foi uma instalação temporária. Foi criada originalmente para ocupar o Coachella, e significa casa de celebrações na língua de Francis Querê, na língua nativa dele. Falando sobre a dimensão espacial, nós temos que são 12 cones. Esses cones eles são espacializados de forma mais geral, mais aleatória, mas há 3 torres que são mais próximas. Elas variam de altura 17, 18 e 19 metros, e elas são um pouco maiores para fazer com que haja uma reunião de pessoas mais densa, e as outras seriam como estruturas de suporte a essas. Aqui nós temos a dimensão formal, que foi baseada na árvore de baobá. Essa árvore é bastante cultuada na terra nativa dele, pelas propriedades medicinais, e também ela é um símbolo da reunião de pessoas, do encontro comunitário. Então, por isso que ele utilizou essa referência. Além disso, ela cresce em um tronco oco e também geram clarabóias dentro dela. Então, foi toda essa inspiração que ele utilizou. Aqui nós temos a dimensão funcional, as pessoas se apropriando do local como ambiente sombreado para conversação. E em relação à tectônica, toda a estrutura foi feita de metal, de aço, e esses painéis, eles são painéis coloridos de madeira. Esses painéis, eles se relacionam com a luz do sol, porque lembram as cores do amanhecer e do entardecer, e à noite, voltando a essa imagem, quando são iluminadas, eles refletem essas cores, e fica um clima que dialoga bem com esse evento, esse festival de música, que é o Coachella. Posteriormente, essas instalações elas foram retiradas e foram colocadas em um local que é o East Village de Coachella, que é um pavimento que vai ficar permanente lá para as pessoas se reunirem. Aqui são mais fotos de apropriação desse local. E, por fim, a gente trouxe a startup Lions Campus, que é localizada no Quênia. Foi um projeto de 2019 a 2021, onde é um campus de tecnologia de informação e comunicação, que também visa trazer um desafio, uma resposta ao desafio, que é o desemprego do local, e também propiciar educação, formação adequada para essas pessoas.
Aqui, a implantação dele, nós temos que o volume está distribuído de forma mais espontânea, não é um volume prismático, regular, modulado em si, mas ele toma essa dimensão por conta da topografia. Temos também a distribuição através dos pavimentos, onde vemos que a maioria desses pavimentos, eles possuem a funcionalidade educacional, então são salas de aula, laboratórios de informática, mas nesse terceiro pavimento é um terraço onde as pessoas se apropriam para ter reuniões e conviverem entre si. Temos também a forma dele, que se assemelha a essa chaminé, onde os ventos frios, eles entram pelas janelas e saem por essa espécie de chaminé, que essa forma toda foi oriunda da inspiração de um campiseiro da região. Então, ele exerce esse papel funcional mais diferente e traz com ele também essa busca pela tradição, e recupera tudo isso. Aqui nós temos também a dimensão funcional, explicando o que cada bloco tem, administrativo, coworking, espaços de encontro, os terraços. Aqui mostrando também a apropriação da topografia. E aqui são as imagens demonstrando exatamente como ele está implantado hoje em dia. Conseguimos também observar a tectônica, que são madeiras, materiais da terra, foram utilizados tijolos, esse material aqui, se eu não me engano, é um paiçava. Então, ele se apropria muito dessas tradições, dos tons terrosos, utiliza uma vegetação mais espessa, no caso, mais vazada, para não poluir o ambiente. Ele dá um sombreamento, mas também não polui. Também foi utilizada pedras da pedraria local, e também estruturas em aço para fazer essas cobertas, esses telhados. Bom, foi isso a apresentação, espero que tenham entendido, e realmente trazer isso do conceito dele, que é se abarcar e se apropriar exatamente das tradições e trazer projetos contemporâneos. Obrigada, Larissa. É impressionante, né? A gente vê o trabalho do Querer. E, assim, e também eu quero frisar aqui, que eu acho importante, principalmente nesse momento contemporâneo que a gente vive, contra o racismo, né, que foi o primeiro arquiteto negro a receber um Pritzker. Isso, negro e africano também. E isso é importante, porque o Pritzker, logo que foi criado, ele premiava, geralmente, arquitetos homens, certo? Brancos, tá? E de uns tempos para cá, começou a premiar, né, e mudar o discurso dele, teórico e prático, de premiar mulheres na arquitetura, e a gente vai ter mulheres premiadas, e negros. E de outras raças, né, também, como orientais, que também ganharam. Mas, e também uma outra questão, Larissa, que eu acho muito importante, também nesse momento que a gente vive da contemporaneidade, que é essa questão, né, que eu falei, social, mas tem também a questão que eu acho fundamental, que é a questão da sustentabilidade, né? Você veja, ele nunca deixou as origens dele, ele nunca esqueceu a África, ele foi para a Alemanha, estudou numa escola técnica de Berlim, vive em Berlim, né, desde os anos 85, mas ele sempre está preocupado com soluções bioclimáticas, sustentáveis, com materiais de baixo custo. Quer dizer, é um arquiteto que tem uma preocupação ambiental, social, fundamentais no mundo contemporâneo, né? E principalmente para populações de baixa renda, como os países africanos, onde ele desenvolve cada projeto de uma singeleza, né? E uma beleza incrível. E usando materiais autóctones, materiais daquele lugar, de uma arquitetura vernácula. Isso é que é bem legal. E com uma pegada tecnológica, né, da formação dele na Alemanha, que é assim uma escola, né, mundialmente conhecida.
E uma curiosidade que eu vi, Larissa, ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2021, certo? E ele se diz um admirador, um fã do Oscar Niemeyer. Então, assim, e o cara novo, né? 59 anos, e tão genial, e tão resiliente, tão corajoso, tão, sabe, de vai para o mundo, de romper tantas barreiras como ele rompeu, e ganhar um Pritzker, né? Um exemplo, realmente um exemplo. Queres falar alguma coisa mais, Larissa? Sim, professora. Como a senhora falou, que ele mantém as tradições, né? Inclusive, quando eu estava pesquisando para fazer a apresentação, né? Ele fala que entende que muitas obras são inspiradas por conta da influência ocidental, mas que ele não ia abandonar isso porque é a tradição, e também é uma forma dele retribuir tudo aquilo da comunidade. Então, eu achei incrível também, lindo como ele utiliza os materiais e As como cores, não é? sim, e como ele entende que pode utilizar os conhecimentos dos locais. Muitas vezes ele faz isso, ele utiliza os conhecimentos da comunidade que eles oferecem, utiliza a mão de obra também deles. Exatamente. É uma obra muito participativa, não fica só no projeto, ele integra todo mundo. Então, achei que foi mais Fantástico, é fantástico e é muito, eu acho, muito inspirador, né? Para toda uma geração que está estudando arquitetura, que está produzindo arquitetura, que a gente não faz arquitetura só para pessoas ricas. Eu acho que a arquitetura ela tem que ter também uma vertente muito forte social, né? De realmente pensar esse conceito de sustentabilidade, que sempre eu falo para os meus alunos, né, que antigamente a gente via sustentabilidade com tripé, uma preocupação ambiental, social, econômica, e hoje, na contemporaneidade, o quarto, que é cultural. E a cultura na arquitetura do Queré é muito forte naquele projeto das torres coloridas, né? Como ele usa a cor, que é típica da cultura afro, né? Isso é muito importante. Realmente, um arquiteto exemplar, né, Larissa? Sim. Pois tá, joia. Pois obrigada. A gente fica empolgada com a obra do Queré, é bem inspiradora. E vamos passar agora para o grupo de Hélida, Gustavo e Marcos. Boa tarde. O meu trabalho vai ser do nosso grupo, que sou eu, Marcos e Gustavo. A gente vai tratar sobre o casal Lacaton e Vassal. Eu não tenho tanta certeza se é assim que se pronuncia, mas vamos seguindo. Primeiramente, introduzir aqui um pouco da biografia deles. Anne Lacaton nasceu em 1955 na França e Jean-Philippe Vassal nasceu em 1954 no Marrocos. Eles se conheceram no final da década de 70 na Escola de Arquitetura École Nationale Supérieure de Arquitecture et de Paysage de Bordeaux, na França. Ambos iniciaram suas carreiras com um viés urbano. Em 1987, eles fundaram em Paris o escritório Lacaton e Vassal, onde projetaram em conjunto desde então. As obras da dupla estão distribuídas pela Europa e pela África, que vão desde as principais ênfases do escritório, que são habitações sociais, a espaços culturais, educacionais e públicos. É interessante ver que uma das coisas que eles trouxeram aqui também foi que eles trabalharam um tempo na África, e segundo eles, a África foi como uma segunda escola para eles, porque ajudou eles a desenvolver essas adaptações sociais, esses espaços, e trouxeram essa nova visão que eles não tiveram tanto na França. Aí, Lacaton e Vassal desenvolvem seus projetos de dentro para fora. A pergunta sobre como abordar o exterior oferece respostas de que tipo de relação você quer estabelecer entre interno e externo. Aí aqui trazendo sobre o Prêmio Pritzker, o 49º e 50º laureados do Prêmio Pritzker de Arquitetura
por suas contribuições consistentes e significativas para a humanidade e ambientes construídos. Então, no caso, eles ganharam esse prêmio juntos. Segundo o júri do Pritzker, eles começam cada projeto como um processo de descoberta que inclui observar intensamente e encontrar o valor no que já existe. Lacaton e Vassal são radicais em sua delicadeza e ousados em sua sutileza, equilibrando uma abordagem respeitosa e direta ao ambiente construído. E pode-se dizer o compromisso com a arquitetura restauradora que é, ao mesmo tempo, tecnológica, inovadora e ecologicamente responsável. Aí, no caso, essas foram as considerações sobre os júris, e mais para frente a gente vai trazer algumas obras aqui que vão exemplificar melhor o que eles quiseram dizer com isso, porque, de fato, eles têm uma pegada voltada bem para o social e o ecológico. Os arquitetos têm como princípio nunca demolir, mas sempre achar o valor sustentável nas construções. E antes de receberem o prêmio, eles já haviam sido premiados diversas vezes com honrarias como o prêmio de Mies van der Rohe de Arquitetura Contemporânea em 2019 e o prêmio pelo conjunto de obras Trienal de Lisboa em 2016. Aqui são algumas das principais obras deles, que a gente quis destacar, que foi o Palácio de Tóquio, na França, a renovação de 530 unidades habitacionais em Bordeaux, na França, o Teatro Polivalente da cidade francesa de Lille, as 23 unidades habitacionais semi-coletivas, a Faculdade de Arquitetura de Nantes, na França também, a habitação Orc-Jarry, na França, e o Franc Dunkerque, também na França. Aí aqui vale ressaltar essa quantidade de unidades habitacionais que eles promoveram, justamente porque eles têm mais esse tipo de arquitetura. Aí aqui a gente traz o Residencial and Office Building, que foi um prédio construído na Suíça. Ele é um prédio misto e tem 101 residências e 250 escritórios. É um prédio que ele apresenta jardim de inverno flexível e extensão de varandas. Além disso, tem esquadria do chão ao teto, cortinas térmicas e flexibilidade de seus escritórios modulares e configurações adaptáveis. 5 andares funcionam com níveis flexíveis que podem ser convertidos em habitação ou espaços terciários. Aqui cabe destacar também o uso do vidro, por conta que eles gostam muito dessa abertura e desse uso de janelas e de vidros para criar esses espaços amplos. Aqui a gente tem algumas fotos, tanto do interior quanto do exterior. Eles se utilizam muito de jardins e de janelas muito amplas, tanto que você percebe em outros projetos, por exemplo, esse uso dessas varandas e de jardins de inverno internos. Aqui é a área comercial e a parte de escritórios. E você percebe esse consenso do uso da esquadria e do vidro para criar essa amplidão interna. Aí aqui tem uma espécie de 3D para a gente ver melhor como ficou a questão da implantação. E aqui as plantas baixas. Aí você percebe também que os ambientes, eles são muito amplos. Não tem tanto uso, assim, de paredes internas, justamente para criar essa imagem de amplidão. Aí aqui a colocação dos espaços com o mobiliário. Aqui a gente vai trazer um pouco mais sobre habitação estudantil e social Orc-Jarry. Ela está localizada no 19º distrito de Paris, entre o canal de Ourcq e a ferrovia de Petit-Saintou, que no momento se encontra desativada. O bairro ainda está em total reestruturação, com a construção de prédios destinados a moradias, e é composto por 7 pavimentos. Esse projeto inclui uma construção de 98 residências estudantis e 30 de caráter social, junto com casas de assistência especializadas e 3 lojas. As moradias são transversais, com salas e cozinhas viradas para os jardins, que se abrem em uma varanda contínua, localizada no norte do projeto. As moradias dos alunos abrem para uma varanda e são viradas para a rua. Um ponto marcante na obra seria a transparência e a dinâmica de plantas no projeto, sendo ela composta por vários tipos. Um detalhe interessante é que eles disseram que queriam tanto que a pessoa tivesse uma experiência externa
e interna dentro da própria casa. Então, eles fizeram questão de, por exemplo, virar essas aberturas tanto para esse jardim coletivo que fica nessa área do centro do prédio, quanto para a rua. Os quartos são virados para essa área do jardim, mas, por exemplo, você percebe aqui que o banheiro ele também tem uma abertura externa. Isso, inclusive, foi criado porque eles reduziram o banheiro para que eles aumentassem a sala, para que você tivesse essa sensação social maior. Aí, eles, por conta disso, também criaram essa janela enorme no banheiro para dar essa sensação de amplidão, já que o banheiro seria um ambiente um pouco menor. E você percebe que todos os andares contêm essa varanda bem ampla. Além disso, tem a questão também do jardim de inverno, que é uma coisa que eles criaram para trazer essa parte do ecológico para dentro das casas. Aqui, um pouco do detalhamento das plantas, você percebe que essas varandas são praticamente contínuas para criar essa sensação, e tem esse jardim que é compartilhado por todos. Aqui é uma frase da Anne que exemplifica mais sobre o que eles querem dizer com a arquitetura. A boa arquitetura é aberta para a vida, aberta a aumentar a liberdade de qualquer pessoa, onde todos possam fazer o que precisam. Não deve ser exibicionista ou impotente, mas familiar, útil e bela, capaz de sustentar silenciosamente a vida que nela terá lugar. É interessante que aqui isso diz basicamente o tipo de arquitetura que eles fazem, que é essa arquitetura ampla, essa arquitetura visível e, acima de tudo, essa arquitetura social, porque tanto no prédio residencial quanto na habitação estudantil, eles se utilizam dessas cortinas térmicas de alta tecnologia de ventilação e de entrada de luz para criar esse conforto, porque eles falam que, acima de tudo, eles querem trazer essa igualdade, não é porque eu estou criando uma habitação para estudantes que ela não vai ser o melhor possível. Então, é interessante que a arquitetura deles traz essa visão do amplo, do contato com a natureza e, acima de tudo, do conforto e da tecnologia a favor deles. Aí, é isso. Obrigada, Elida. Eu acho bem interessante porque ela tinha uma curiosidade muito grande nas estufas de plantas, aqueles galpões metálicos, onde a gente trabalha reflorestamento, espécies, enfim, a flora, mas com a luz, com a natureza. E é engraçado porque, nesse aspecto que a gente chama, na teoria da arquitetura, transparências ou permeabilidades visuais, que transparência é justamente a relação do exterior com o interior e do interior com o exterior, essa coisa de você ver fora, ter essa relação, esse diálogo. E a maior parte dos projetos deles tem isso, essas transparências, como foi mostrado, essa coisa de ver o que está fora, o que está no entorno, não limitado. E também uma coisa curiosa que eu achei, mais dois pontos curiosos. Essa questão deles reutilizarem espaços para habitação, de interesse social. Então, a grande parte das intervenções deles são nesse sentido, e a maior parte dos projetos, assim, são intervenções em habitação. E assim, para a gente que é aqui do Brasil, e a gente vive aqui numa realidade bem apertada, economicamente, socialmente falando, onde nossas habitações de interesse social, as APs, são bem sofridas, com 30 metros quadrados, com casas tudo, infelizmente, padronizadas e sem muitas soluções de qualidade. Eles, na França, em outros países, eles são professores, em universidades europeias. Eles dizem que, independente, como Elida também lembrou aqui, que independente do público
todo mundo tem direito à qualidade de projeto, à inovação tecnológica, à qualidade de material. Não é porque uma determinada faixa da população, no caso específico de interesse social, é pobre, uma classe D no Brasil, que ela não vai ter uma dignidade na sua moradia, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista material. Claro que as realidades são bem distintas, porque quando eu falo de habitação de interesse social na França, na Europa, é outro nível financeiro, tecnológico, construtivo, né? Mas eu acho que o Brasil, sabe, Hélida, retrocedeu muito da modernidade para cá. Porque eu lembro que Reidi, quando projetou o Pedregulho, Vila Nova Artigas projetou conjuntos maravilhosos, Carlos Bolonha, a Escola Brasileira de Habitação de Interesse Social, nos anos 60, 50, era excelente. A gente tinha exemplos assim maravilhosos. E a gente estudou Mombau, Interbal, né, a cidade dos motores, em modernidade, em tal quatro. E a gente, quando vai para a contemporaneidade brasileira, tem cada mau exemplo, né? Esses conjuntos habitacionais, 4.000 casas, todas iguais, tudo cubiculada, tudo sem solução. Então, acho que eles dão um exemplo de como a gente pode humanizar essa arquitetura, né, contemporânea, e principalmente com esse olhar dessa necessidade para a habitação de interesse social, reutilizando espaços dentro, claro, da nossa realidade. Aí, pegando um pouco, né, e trazendo para eles, né? Mas é isso. Queres colocar alguma questão mais? Essa questão dos materiais que a senhora falou, de fato, foi uma das que eu mais gostei, porque quando a gente analisou que os materiais que eles estavam usando eram iguais, em dois prédios que tinham funções sociais totalmente diferentes, eu fiquei muito, muito feliz assim, de perceber, caramba, tem arquitetos que realmente têm essa preocupação. E, por exemplo, um dos pontos que a senhora apontou sobre essa questão deles aproveitarem tanto construções quanto espaços. Isso daí, hoje em dia, quando a gente fala sobre questão da poluição, porque, infelizmente, a nossa área é uma área muito poluidora, isso aí já é um fator ecológico, porque, assim, a gente estudando, a gente esquece que fatores ecológicos não é só teto solar ou água encanada que vai ser reaproveitada. O simples fato de você economizar material e não gerar mais lixo já torna o seu prédio muito mais ecológico do que muitos outros projetos que colocam um teto verde em cima e aí coloca o chequezinho de eu sou ecológico. Isso eu achei muito legal. Eu acho que a gente tem que ficar na arquitetura e nessas análises, né, de tal, que embase o projeto, eu acho que a gente tem que ficar sempre refletindo e questionando a gente, enquanto professor, enquanto aluno, né, inquieto, refletindo sobre até que ponto é sustentável, né? Esses selos mundiais de soluções, às vezes, caríssimas, até que ponto tem a ver com a realidade de cada lugar? A gente sabe que a gente tem que voltar à nossa prática enquanto arquitetas, para essa realidade, né, social e econômica do mundo. Um mundo que está no século XXI, mas que ainda passa por tantos problemas sociais sérios, né? Como as guerras que a gente está vendo, as destruições, as catástrofes climáticas, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que procurar fazer essas pontes, né? Como dar uma resposta mais imediata e correta a essas sociedades com muito critério, com muita atenção, né, do que a gente pode fazer. E aprendendo com esse pessoal experiente que vive aí, né, e que merecem
premiados e como fazer uma arquitetura mais digna. Obrigada, Edgar. Então, vamos lá, eu vou passar agora para o nosso penúltimo grupo da tarde, Ioquiane, Mariana, Letícia e Vitória Thaís. Boa tarde, gente. Como a professora falou, quem fez esse trabalho foi eu, Ioquiane, Mariana e Letícia, sobre as arquitetas Yvonne Farrell e Shelley McNamara. A gente dividiu o trabalho, primeiramente apresentando a biografia dessas autoras, depois falando sobre a Grafton Architects, que é a empresa delas juntas, o escritório delas, e depois falando sobre os prêmios e as obras. Primeiro, falando sobre a Yvonne, ela nasceu em 1951 na Irlanda e se formou na University College of Dublin, que é em 1974, onde posteriormente ela se tornou professora. Em 1978, ela fundou a Grafton Architects, como eu havia mencionado, junto com a Shelley McNamara, e ela tem o ensino como principal função na sua carreira, e por isso também ela é conhecida por fazer projetos acadêmicos. A gente vai acabar mencionando ao longo do projeto e ao longo do trabalho, na verdade, e os projetos que a gente menciona são institucionais, são universidades. Ela ganhou o prêmio World Building of the Year em 2008, que foi num festival que estava acontecendo naquele ano, e o edifício que foi o vencedor foi justamente uma universidade, que é Luigi Baconi, em Milão, na Itália, e esse projeto se destacou pelo seu design inovador e também pela maneira que ele se integra no contexto da cidade de Milão. Ela foi honrada também com a Medalha de Ouro Real em 2020, reconhecendo suas contribuições significativas para a arquitetura contemporânea e a influência duradoura dos seus projetos no campo arquitetônico. Ela também foi nomeada a curadora da 16ª Bienal de Arquitetura em Veneza, em 2018. Já a Shelley McNamara, ela nasceu em 1952 e ela também é irlandesa. Ela também estudou na mesma universidade e ela ensina lá desde 1976 até hoje. Ela ganhou reconhecimento global por conta da sua abordagem inovadora na arquitetura. E ela recebeu diversos prêmios, incluindo o prestigioso Prêmio Internacional de RIBA, em 2020, pela construção da Universidade Engenharia, que fica lá em Lima, no Peru, e a gente vai mostrar mais à frente. Ela também é muito sensível à questão de luz, textura e escala nos projetos, e além disso, a prática profissional dela é ativa também em ensino e pesquisa em arquitetura. Ela também é palestrante mundial de arquitetura e urbanismo, e a influência dela vai além dos projetos construídos. Ela impacta as gerações justamente por conta dela ser palestrante e professora, né? Já sobre o escritório, a Grafton Architects, ele foi fundado em 1978 e o nome foi justamente por conta da sede onde surgiu, que era na Rua Grafton, em Dublin. Elas concluíram, o escritório, né? Concluiu projetos na Irlanda, no Reino Unido, na França, na Itália e no Peru, e tem atenção com a história e com o contexto local. Os projetos são bem integrados com a cidade, com o entorno. As intervenções são delicadas, mas também são bem marcantes e demonstram alto nível de sensibilidade e habilidade nas respostas e nos locais. Possui também uma abordagem colaborativa e interdisciplinar na prática da arquitetura, para desenvolver os projetos que respondem às necessidades específicas. Alguns dos principais prêmios foram justamente o Prêmio Leão de Prata na Bienal de Arquitetura em Veneza, em 2012, o Prêmio do Ano do Festival Mundial de Arquitetura em 2012, também o Prêmio de RIBA, como eu havia mencionado anteriormente, o Prêmio de Arquitetura da cidade de Lisboa, em 2019, o Prêmio de Ouro de RIBA, o Prêmio Pritzker, em 2020, e a Bienal de Arquitetura de Veneza, de 2020.
A gente achou bem interessante essa fala que o júri falou com a premiação delas do Pritzker, e eu vou pedir licença para ler. Abre aspas. Seu compromisso incessante com a excelência em arquitetura, atitude responsável em relação ao meio ambiente, capacidade de serem cosmopolitanas e abraçar a singularidade de cada local em que trabalham, e por todas essas razões e mais, Yvonne Farrell e Shelley McNamara recebem o prêmio Pritzker de Arquitetura em 2020. O júri elogiou elas justamente pela habilidade de criar esses edifícios que são ao mesmo tempo robustos e sutis, e respeitam o ambiente natural e construído, respondendo de maneira inovadora e sensível às necessidades das pessoas. Algumas características do escritório delas a integração com o contexto urbano é sempre mencionado quando a gente lê matéria sobre elas, o espaço que se encaixa naturalmente com seu entorno, a exploração de luz e sombra, as formas geométricas que são ousadas e inovadoras, e criam esses espaços visualmente estimulantes e únicos. Os espaços que são práticos, eficientes e confortáveis para aqueles que os utilizam, o meio ambiente e a sustentabilidade com as tecnologias, e buscam sempre minimizar esse impacto e criar espaços que promovem o bem-estar das pessoas, os espaços internos, dinâmicos, enfim, e o uso de materiais brutos com textura, concreto, aço e madeira. Aqui então, calma, voltei. Aqui estão algumas das principais obras, só para a gente visualizar bem essa questão da geometria, da luz e sombra, dá para ver bem nessas imagens. Algumas das obras, né, a gente vai começar a mencionar aqui. Primeiro, a Universidade de Luigi Bocconi, que é em Milão, que foi a primeira que eu mencionei. É uma obra institucional, tem uma área de 45 mil metros quadrados. Os espaços públicos internos e externos, eles vão se fundindo e integrando os ambientes com suavidade, e busca conectar a universidade com a cidade. O uso desses materiais concreto pré-moldado e o vidro visando justamente a qualidade e a durabilidade. E o uso do concreto aparente, trazendo essa sensação de solidez, permanência. As grades da superfície, que permitem a entrada abundante de luz natural, a sensibilidade com o contexto e a cultura local, os espaços de ensino e pesquisa, que são cuidadosamente planejados para facilitar o aprendizado, contribuindo para a reputação dessa universidade como uma das principais instituições de ensino de economia na Europa. O bom estado de conservação, e essa não é uma obra tombada, no entanto, a escola é altamente reconhecida e premiada internacionalmente. Aí aqui tem algumas imagens para a gente visualizar bem dessa universidade. A próxima é a Universidade de Medicina de Limerick. É também um prédio institucional, elas são bem voltadas para essa área. É um pouquinho menor, né? 4.300 metros quadrados. E tem essa abordagem mais orgânica, para a elaboração desses espaços públicos. Tem uma escada central aberta que conecta todos os espaços, o interior com o exterior, e é concebido como um espaço social com dimensão suficiente para conversa, para apoio e tudo mais. A galeria subterrânea das residências, que é, nesse caso, ainda falando sobre a Escola de Medicina, é esculpida, fornecendo espaços que permitem o movimento dos pedestres, também como espaços para os estudantes ficarem lá, né, de permanência. O edifício ele incorpora tecnologias e estratégias de design que visam maximizar a eficiência energética e minimizar o impacto ambiental. Também tem o uso de concreto e de vidro, como na obra anterior, e também não é uma obra tombada, mas possui bom estado de conservação. E aqui mais algumas imagens da escadaria, né, dessa parte que eu falei. A próxima é a universidade que fica no Peru, também um prédio institucional com 33 mil metros quadrados, e cria uma topografia artificial para se integrar com o entorno,
A fachada sul se escalona em uma série de jardins que buscam integrar com a escala urbana. Nos níveis superiores, próximos à cobertura, concentra-se a biblioteca que possui alguns panoramas que dá vista para a cidade e a vista do mar. Os terraços de ensino e a vegetação também criam esse microclima, permitindo ambientes agradáveis, e todos os laboratórios e salas de aula têm a ventilação cruzada. Também não é uma obra tombada, mas também possui uma boa conservação. E tem um concreto assim bem aparente, né? Dá para ver melhor aqui nessas imagens, a parte da vegetação, da coberta e tudo mais. E é isso. Pronto, Vitória. Então, eu estava vendo aqui a produção delas, né, e legal, e aí vocês vejam que uma dupla de mulheres já maduras, mais experientes, né, professoras irlandesas, certo? E também pesquisadoras. E sabe o que eu vi, Vitória? Muita influência, né, do brutalismo, da escola brutalista do primeiro momento. A gente lembra que o brutalismo teve duas vertentes. Uma primeira é Le Corbusieriana, que com as obras de Rochamp e das casas Jaú, o concreto aparente é muito forte. E o segundo momento, quando vem os ingleses, os Smithson, né? E eles fazem uma arquitetura brutalista, mas meio que misiana, aço com tijolinho. No caso delas, eu me lembrei muito de um arquiteto, Louis Kahn, que fez a universidade, o Salk Institute, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que é um projeto lindo, brutalista, de uma universidade. E eu tenho certeza, né, que elas, enquanto professoras, pesquisadoras de materialidade, elas se inspiraram no Louis Kahn, que era brutalista, que teve assim projetos brutalistas muito importantes e precursores, e elas trazem, né, na maior parte desses projetos expostos, como esse último, por exemplo, o concreto aparente. Só que eu acho que elas vão mais além quando elas começam em alguns projetos, como no passado, eu vi um pouco de desconstrutivismo das formas, quando elas brincam, né, inclinando. Tu pode voltar, Vitória, aquele slide, quando ela, na faixa, nesse, a gente nota, né, que elas fazem recortes nessa fachada, e também distorcem os ângulos, né, o ponto de vista, que é bem característico do desconstrutivismo. Então, é interessante a gente ver na obra delas duas a presença de uma linguagem na contemporaneidade brutalista e também desconstrutivista. Né? Uma coisa também que me chamou a atenção é o jogo de volumes que elas fazem, tanto na fachada quanto no interior, criando espaços muito ricos. Né? Aquele slide, Vitória, quer ver, passa, que tem esse pátio interno, com esse pé direito duplo, né? Essas transparências espaciais, e também, quando eu falo em transparência, não só interior, na criação de mezaninos, mas também a transparência que elas buscam, integrando o espaço público com o privado, porque como eu diria, essa integração urbana, né, com a paisagem, com o lugar, elas não criam limites. O projeto é como se fosse uma continuidade do espaço público, né, Vitória? E nas universidades de Milão, nessas também expostas no Peru e em todas, a gente vê muito esse diálogo do prédio com o lugar. E, mais uma vez, fazendo um paralelo com nossa arquitetura brasileira, que não tem como a gente não fazer, o que a gente sente falta aqui no Brasil
infelizmente, é da possibilidade dessas integrações do espaço público com o privado, que a gente reclama muito nos nossos projetos. Mas por quê? Devido à falta de segurança pública, urbana, que nossa sociedade tem. Então, aqui no Brasil, a gente acaba murando, criando barreiras para que esses espaços não sejam ocupados indevidamente ou sejam ocupados por camelôs, por ambulantes. É diferente de outras culturas, onde o respeito pelo limite de cada um existe sem necessitar muros. Isso a gente sente falta na nossa cultura, né, Vitória? Eu passo a palavra para ti, Vitória, para encerrar a apresentação. O que eu realmente achei bem interessante foi porque a gente leu algumas matérias, né, sobre elas, e em todas elas os críticos sempre falavam, assim, elogiavam essa integração que elas conseguiam fazer com o entorno. E também eu achei legal porque as obras a gente vai olhando e vai vendo que tem essas características comuns, assim, dos materiais, então dá para ver uma linguagem bem, assim, comunica, né, cada projeto um com o outro. Eu achei isso bem legal. Mas tem uma identidade projetual, né, e formal. É uma linha, assim, de projeto. Outros escritórios optam por diferenciar isso, e a gente não identifica muito. Mas nos dela, que elas fizeram, a gente nota essa pegada dos volumes dinâmicos, recortados, uso do concreto, e um certo brutalismo formal, né? Nessa própria forma volumétrica do projeto da obra, quanto da materialidade do concreto. Eu acho que elas usam muito concreto, né? Então, a gente pode dizer que elas são contemporâneas brutalistas. Legal, Vitória, obrigada. Então, vamos para a próxima equipe, a última do dia hoje, certo? Ana Lídia, Kézia e Lawane. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje sobre Arata Isozaki. O meu grupo é composto por mim, Kézia, Ana Lídia e Lawane. E Arata Isozaki foi um arquiteto japonês muito importante que ganhou o Pritzker no ano de 2019. E aí, como metodologia para desenvolver esse trabalho, a gente fez a pesquisa bibliográfica. A gente também selecionou um trabalho de Lehmann, que fala sobre as 4 fases do trabalho da vida de Isozaki, e também a metodologia desenvolvida por Afonso, que é a nossa professora, né, onde ela destrincha, a gente pode fazer análise das obras a partir das 7 dimensões. E aí, Arata Isozaki nasceu em 1931, em Oita, lá no Japão, em um contexto de pós-guerra. E isso foi muito marcante na vida dele para as escolhas profissionais, né? Uma vez que a cidade dele tinha sido incendiada, posta abaixo, e as pessoas tiveram que recomeçar as vidas, as construções da cidade. E logo do outro lado da costa, a gente também tinha a cidade de Hiroshima, que foi bombardeada, então ele viveu nesse contexto. Mais tarde a gente vai ver como isso afetou o seu trabalho. Ele se forma em arquitetura pela Universidade de Tóquio em 1954 e logo depois disso começa a trabalhar ao lado de Kenzo Tange, que também foi um arquiteto japonês importantíssimo, e se tornou seu principal mentor. É só 10 anos depois que ele abre o seu escritório próprio, onde ele ganha muita visibilidade, faz colaborações com diversos artistas. E aí é em 2019 que ele chega ao auge de ganhar o Prêmio Pritzker, né? E aí, Isozaki, ele se torna um dos únicos arquitetos japoneses que produziam trabalhos fora do Japão, né? Ele conseguiu estabelecer uma conexão entre o Oriente e o Ocidente e extrapolar os limites do seu país. Então, ele fazia projetos ao longo de várias regiões do mundo, né? E aí, em 2022, ele falece aos 91 anos. Para começar, falando um pouco das características da obra dele, ele usa muito formas dinâmicas e complexas. Ele adota muito a questão da arquitetura sensorial, e aí ele adota como influência o conceito japonês de ma, que define espaços intermediários entre os objetos, ou seja, muitas vezes a gente vê no projeto dele espaços que a gente não sabe definir muito bem se é externo ou interno, né? Ele faz esses pontos de encontro. Ele tem uma forte atuação no urbanismo,
Ele, por um tempo, foi envolto nas ideias de crescimento orgânico da arquitetura com megaestruturas futuristas, que é chamado de movimento do metabolismo. Também adotava a linguagem brutalista, o novo brutalismo, né? E não possui um estilo definido. Isso muito por causa da questão do que ele viveu ali no pós-guerra, né? Ele, abre aspas, fala que a mudança se tornou constante, paradoxalmente, isso veio ser a seu próprio estilo, né? Então, essa mudança, essa coisa de ter que reerguer, reinventar cidades o tempo inteiro, fez com que ele adotasse na sua arquitetura essa questão da mudança, né? Ele não tinha um estilo definido, ele tinha vários estilos, né? E aí uma coisa muito presente é essa questão da linguagem futurista, arquitetura high-tech, e aí agora, baseado no trabalho de Stefan Lehmann, a gente vai ver as 4 fases do trabalho de Zozak, né, rapidamente, onde a primeira fase é o pós-estruturalismo, que é marcado por esse brutalismo, principalmente, o metabolismo, o uso do concreto era bem marcante, trazendo uma estética de maquinaria, utilização de megaestruturas urbanas, e ele também acreditava no uso da modulação para a expansão orgânica do espaço. Depois ele passa por uma fase de pós-modernismo, né, onde ele vai experimentar formas diferentes, cores, e tem influências mais internacionais. Na terceira fase, é uma arquitetura como declaração e experimentação, onde ele traz obras que remetiam mais à estética ou imaginário do Japão, era uma coisa mais local, menos internacional, e ele começa a experimentar com a arquitetura que remetia ao pensamento de que tudo era possível, começando a lançar formas inovadoras e provocativas, desenvolvendo um estilo chamado de hipermodernista. E grande parte das obras que ele desenvolveu nesse período eram de grande porte, né, de grande escala, equipamentos públicos, mas muito elegantes. E por volta de 1993 é que ele começa a incorporar elementos com uma forma mais orgânica. E aí a gente chega na última fase, que é a quarta fase, a arquitetura digital como forma de esforço global. E é aí que ele se apropria ainda mais dessa estética mais futurista, né? E aí ele começa a expandir cada vez mais os limites do que seria possível em termos arquitetônicos. Ele faz muitos projetos em megacidades que estão em crescimento acelerado, como China, Catar, traz uma arquitetura mais globalizada e também incorpora formas mais orgânicas, curvilíneas, e às vezes que referenciam elementos da natureza, como é um exemplo dessa primeira obra, dessa primeira foto que a gente vê, que é o Centro de Convenções Nacional do Catar, e também embaixo a Biblioteca Central de Kitakyushu. E aí eu trouxe uma lista de algumas principais obras que ele tem mais de 100 obras, né? E escolhemos as duas que a gente conseguiu ter acesso ao material, porque a maioria não tinha. São 2 obras de grande porte, né? E aí a primeira que a gente vai falar é o D38 Office, lá em Barcelona, na Espanha. É um edifício empresarial que foi desenvolvido em uma área que estava em desenvolvimento, né? Lá estavam recebendo muitos investimentos de edifícios desse tipo, próximo à zona portuária e ao aeroporto da cidade. E aí, como não se sabiam ainda quais usos seriam dados a essa área, né, já que estava em desenvolvimento, em construção, ele projetou o D38 com a intenção de fazer módulos flexíveis de sistema aberto para que as pessoas, de acordo com os usos e as funções, pudessem adaptar e reorganizar os espaços. E aí, em questão da forma, a gente tem uma base de um paralelepípedo que sofre diversas subtrações nos seus perímetros e cria um jogo de cheios e vazios muito interessante, muito dinâmico. E também, quer queira que não, traz uma certa leveza com a criação desses pedreiros duplos, alguns pilotis. Então, a gente tem uma forma muito interessante. Aqui eu trouxe mais algumas imagens da fachada para a gente ver melhor. E na tectônica, a gente tem a presença do uso do aço, do vidro muito forte, mas também do concreto e da pedra, né? Então, a gente tem uma mistura desses elementos e nos espaços internos a gente tem algo mais sóbrio, mais limpo, que é para que as pessoas dos comércios, dos empresariais consigam adaptar melhor. Na dimensão funcional, a gente consegue ver aqui os pavimentos, né? As tipologias de pavimento, a gente tem 2, que é esse do tipo C, e
Mais adiante a gente tem esse de tipo L, onde essa sobreposição e essa mudança de forma cria esse volume, e ele é composto por um hall de entrada, vários espaços externos, e esses grandes vão livres que se conectam por esse core central, que está, de certa forma, destacado, né, das tipologias C e L. E aí a gente já pode partir para a dimensão espacial, onde a gente vê que a sua inserção, ela se dá em um lugar que tem os gabaritos um pouco mais baixos, então ela se destaca, né, e a linguagem contemporânea também se destaca em meio a esses edifícios. A gente vê que é bem marcante. E, internamente, a gente vê espaços que trazem aquele conceito do mar. A gente vê espaços que dialogam profundamente com o espaço externo. Muitas vezes temos dúvidas se é interno, se é externo, né? Enfim, bem interessante. A segunda obra é o Allianz Tower, em Milão, na Itália. Também é um edifício empresarial que foi projetado com o intuito de refletir o caráter de desenvolvimento e contemporaneidade na cidade de Milão, que ao contrário da maioria das cidades da Itália, que tem um caráter muito historicista nos seus edifícios, Milão vem abraçando a contemporaneidade, a estética futurística cada vez mais. Então, esse prédio ele veio para a cidade como um símbolo disso. E aí, em relação à forma, eles quiseram, foi um projeto de Arata, em parceria com o André Maffei, né? Então, eles dois quiseram acentuar cada vez mais a verticalidade do edifício, para tanto fazer com que ele seja um monumento e se destacar, né? Então, eles trazem uma lâmina bem fina e colocam esses panos de vidro nos perímetros do edifício, que trazem também uma dinâmica vertical, né? Eles falam que é como se o edifício estivesse vibrando, né? Em direção à vertical, uma vez que esses panos de vidro são aboloados, né? Curvados. Na dimensão tectônica, a gente vê muito o uso do aço, né, principalmente. O aço e o vidro, que remete muito a essa contemporaneidade. A gente também tem um material opaco branco, aí, que faz parte da composição. Mas também, internamente, a gente vê o uso desse concreto, né? E aqui a gente vê alguns detalhes da fachada da construção. Aqui tem o detalhamento desses apoios de aço, né, que são bem marcantes também na forma. Então, a gente vê uma preocupação com essa questão. O programa é um pouco mais complexo, né? Então, é formado por auditórios, refeitórios, banheiros, administração, ambientes de serviço, elevadores panorâmicos. E o pavimento tipo, ele é de uma modulação de 24 por 61, escolhida justamente para acentuar essa verticalidade. Na dimensão espacial, como a gente já viu, ele se destaca muito, né? E a partir desse conceito que eles criaram de, abre aspas, né? Altura sem limites. E internamente a gente vê algo muito interessante, que é uma certa estética muito futurista, né? Com o uso desses planos brancos com texturas diferentes, mas principalmente desse cinza metálico usado, né, nesses elevadores e também nesse forro que é muito marcante, né? Com uma superfície quase que refletora, bem monumental. E aqui tem mais algumas imagens do pavimento tipo, né? A planta, como a gente vê que é um pouco mais neutro para a flexibilidade. E, por fim, um corte para a gente entender mais a quantidade de pavimentos, o tamanho desse edifício, né? Essas foram as nossas referências. E foi isso. Muito obrigada. Obrigada, Késia. Olha, é impressionante, né? O Arata. Quando eu estudei em Barcelona, morei lá entre 2002 a 2006, eu convivi com duas obras dele que são muito conhecidas na cidade, porque elas são espaços públicos, digamos assim. Um é o Palau São Jordi, que foi feito na época das Olimpíadas, e o outro é a Caixa Fórum, de Barcelona, que fica muito próximo na colina de Montjuïc, perto do pavilhão do Mies van der Rohe. Eu vivia na Caixa Fórum, que é um espaço cultural onde tem programação de exposições, de shows, cinema.
é bem legal. E ele faz uma intervenção nesse projeto da Caixa Fora, Késia, que era uma antiga fábrica de tecidos lá na Catalunha, e ele faz uma intervenção com estrutura metálica, sabe, trabalhando vários desníveis e com materiais bem sóbrios, meio artemisianos. Eu acho que ele até fez isso em homenagem ao pavilhão do Mies, que fica a 500 metros. Do outro lado, atravessa a rua, está o pavilhão do Mies van der Rohe. E aí, olhando e esse Palau São Jordi, tem muito desse prédio aqui do Allianz Towers, em Milão. Só que ele é um ginásio gigantesco, todo em aço. E assim, é impressionante a gente ver a trajetória dele, um arquiteto que viveu 91 anos. Então, é quase um século, né? E trabalhando, produzindo. E legal ver, assim, Kézia, como ele vai passando pelas linguagens da história da arquitetura. Um cara que viveu tantos anos, né? E ele não se proíbe de pesquisar novas formas, de acessar essas novas linguagens, como, por exemplo, o pós-moderno, que foge um pouco do que ele começou e se notabilizou mais por ser, que é um arquiteto high-tech, né? Porque nesses dois projetos que vocês selecionaram, e eu gostei muito do projeto, aquele terceiro projeto, que eu não conhecia, eu não vi lá, é porque eu noto que ele está numa área mais, tipo assim, industrial, né, de apoio administrativo, mas que projeto lindo, né? Num equilíbrio, num jogo de volumes, uma planta muito racional, muito limpa, muito clean, né? Um projeto, assim, uma referência, lindo, né? Eu fiquei curiosa, qual o ano desse projeto, Kézia? Professora, se não me engano, é 2011, isso mesmo, 2011. 2011. Então, é um projeto, eu saí de lá em 2006, sempre eu volto, né? Mas eu acho que ele está num bairro, eu fiquei curiosa por saber o bairro, porque quando eu for por lá, eu vou visitar, porque eu gostei muito desse projeto. Agora, o outro, esse último que tu mostrasse, em Milão, aí eu já achei, né, que ele realmente ele quer marcar a paisagem, e quando a gente vê o entorno, a gente sente essa desproporcionalidade e essa coisa assim de arquitetura e poder, né, de quem contratou, de uma força empresarial naquele setor, porque você vê a escala do entorno, que é muito baixinha, e ele se sobressai nessa paisagem. Bem, quem somos nós para criticar o trabalho dele? Mas, particularmente do ponto de vista da relação com a paisagem, eu acho que ultrapassou, entende? Podia ter sido uma coisa mais, né, dialogando com essa paisagem, mas, enfim. E também, quando a gente vai ver os detalhes dessa obra, a gente fica impressionada com as soluções do high-tech. Então, ele, na contemporaneidade, ele passeou por todas essas linguagens, tá? Até chegar a um high-tech, com a riqueza de detalhes que tu mostrasse, Kézia, dos apoios que a gente vê muito, olha só, né? Que a gente vê muito na obra de Norman Foster, de Calatrava, do Richard Rogers, que é essa arquitetura mais tecnológica, de tirantes, de cabos de forças, que lembram, sabe o quê? Eu me lembrei um arco botarel, um botarel. Sabe o botarel da Catedral Gótica? Que veio mostra aquela foto da torre alta e os dois apoios assim. Funciona esse travamento aqui, né? Como um travamento de um botarel gótico,
Só que, é claro, lá é outra linguagem, outra materialidade. É como suportasse um prédio. E uma informação que eu também acho importante é que ele trabalhou e foi muito influenciado por um dos principais arquitetos japoneses, Kenzo Tange. O Kenzo Tange é um nome muito forte no Japão, e ele foi discípulo do Kenzo Tange, que é de outra geração mais antiga, né? E Kenzo Tange, ele tinha essa pegada japonesa, que os japoneses, os orientais, eles têm um certo minimalismo na cultura deles. E a gente vê isso em Toyo Ito, em Kenzo Tange, os arquitetos do Sanaa, né? Que a gente vai ver também no Pritzker aqui. Então, essa arquitetura mais limpa, mais minimalista, mais, né? E os interiores, Kézia, a gente vê muito do conceito do silêncio da cultura japonesa e também da modernidade, né? Eu vejo uma influência aí ainda muito forte nessa coisa. É engraçado porque é um personagem que passa, né, por várias linguagens dentro da contemporaneidade. Kézia, tu queres colocar mais alguma coisa? É só complementando, né, que a história de vida dele influenciou muito na arquitetura dele, eu acho isso muito interessante, né, porque torna os arquitetos únicos. E também o fato dele ter passado 10 anos trabalhando com Kenzo Tange, né, que preparou muito ele. Então, quando ele abre o escritório dele, ele já tem uma experiência, assim, incrível. Achei muito fantástico. Essa foto da esquerda também achei incrível, assim, a sensação que dá, né, que deve ser estar dentro desse espaço. Então, ele trabalha muito bem esses espaços. E realmente é muito interessante ver essa diferença das fases dele, né? É, o autor do artigo, que é Lehmann, ele trabalhou com o Arata Isozaki, e aí ele conta mais alguns detalhes, assim, de alguns dessa trajetória, né, as pessoas que ele trabalhou. Então, se eu não me engano, ele trabalhou com Richard Meier, trabalhou com diversos arquitetos. Ele conta um pouco da trajetória, mas aqui não tenho tempo, né, de esmiuçar essas personalidades. Mas eu achei a história dele muito fantástica e também fiquei apaixonada por esse D38 Office. Lindíssimo esse projeto. E eu acho que esse projeto tem uma relação do que a gente faz aqui no Brasil, né? Porque eu acho importante, toda vez que a gente está aqui no seminário de arquitetura contemporânea, e, no caso, a gente está como tema os prêmios, os últimos prêmios do Pritzker. Esse foi o primeiro bloco, a gente vai ter mais outro, certo? Sempre eu acho importante a gente ver de que forma essa produção tem alguma relação com a nossa arquitetura, com o nosso meio, né? Eu acho que o Brasil, a arquitetura brasileira contemporânea, ela se caracteriza por uma racionalidade ocasionada pela nossa condição econômica e social. Aqui no Brasil, com raríssimas exceções, certo? A gente tem uma produção, sabe, calatraviana, que surta efeitos cenográficos. Eu acho que nossa arquitetura brasileira tem muito mais a ver com um projeto como esse, do D33 Office, né, do que as super mega torres, né? Com exceção de algumas que existem em São Paulo, no Rio, em BH, mas a maior parte da nossa produção ela é mais pé no chão, ela é mais consciente, mais racional, mais funcionalista. Claro, sem esquecer as questões estéticas. E aí a gente pode citar Ângelo Butti, o pessoal do SPPR, né, o arquiteto paraibano Léo Maia, o Arthur Casas e tantos outros que a gente tem na nossa arquitetura contemporânea. É isso. Pois, Kézia, obrigada. Obrigada a todos que assistiram a gente, tá certo? Eu vou encerrar a gravação e a gente vai ter uns comentários aqui internos.